Começamos a gravar. Uma boa noite para vocês que estão aí e para os que ainda virão. Vamos terminar esse texto aqui da Maria Lúcia. A semana passada a gente não teve aula, então vamos fazer aqui um comentário rapidinho sobre o comecinho do texto, né? Ela diz, de cara, perceba, de cara ela vai falar em harmonia com a natureza e a atividade, né, do animal, determinada por condições biológicas, ou seja, né, o DNA já está lá programadinho e tudo e tal, e isso é consequência dessa adaptação ao meio. Tá? Olha aí, resume numa frase só, um lero-lero enorme do Cortella, né? Filhote quer sair. Então, se considerar, olha que interessante isso que ela fala, né? Considerarmos os animais que se situam nos níveis mais baixos da escala, olha aí, escala zoológica, opa, meu teclado está meio bichado, escala zoológica de desenvolvimento. Então ela já fala aqui uma gradação, né, diríamos, na evolução das espécies, ou no desenvolvimento delas, né? Então, como, por exemplo, os insetos estariam lá nos graus mais baixos. Claro, certamente podemos pensar em uma série de outros animais ainda inferiores aos insetos. Mas, bom, vamos ver os insetos, até porque os insetos já têm uma propriedade que esses outros nem sempre possuem, que é o fato de serem visíveis, não é? Beleza. Podemos ver que a atividade dos insetos, ela é totalmente determinada, mecânica, rígida, né? Caracterizada por reflexos e instintos, sobretudo instintos, né? O reflexo, ele é algo ainda mais, digamos assim, complexo do que o instinto. Beleza. Aí ela diz, o instinto é regido por leis biológicas, quer dizer, o negócio está programadinho, idênticas na espécie, né? Invariáveis de indivíduo para indivíduo, ou seja, não existe indivíduo. O indivíduo e a espécie se confundem. Qual que é o indivíduo ali do formigueiro? É o próprio formigueiro. Percebe? É a rigidez da ilusão, da perfeição, quando, vocês se lembram do Cortella falando de uma adaptação perfeita ao meio ambiente, né? Olha lá, a rigidez da ilusão da perfeição da atividade, quando o animal especializado em determinados atos e, portanto, em determinados ambientes, os executa com extrema habilidade. Beleza. Fala aí do trabalho da aranha tecendo a teia, ou a colmeia da abelha, o mel, né? Isso aí. Isso é admirável. Mas vamos lá. Os atos destes insetos não têm história. Na verdade, os animais não fazem história, né? Mesmo aqueles que estiverem lá nos graus mais elevados daquela escala zoológica. Pois são os mesmos em todos os tempos, não se renovam, salvo modificações resultantes da evolução, né, e decorrentes das modificações genéticas. Então, se tiver uma modificação no ambiente, ou alguma coisa ali que surgiu de repente diferente, né, na espécie, e que eventualmente se mostrar ainda melhor para adaptação ao meio ambiente, né, aí sim pode haver uma mudança, né? O ato, uma mudança também da capacidade de sobrevivência, etc. e tal, como nós podemos observar hoje no caso das bactérias, né? Você toma lá o antibiótico e ele não funciona mais, porque ela já, né, se adequou a ele. E aí o que você faz? Morre. Por enquanto eu não sei o que tem para fazer. Enfim,
Mesmo quando ocorrem tais mudanças, elas valem quando valem, né? Para todos os indivíduos. Quer dizer, se a modificação lá decorrente né, de uma evolução ou de sei lá, uma alteração genética, se essa mudança ela der certo, digamos assim, né, em relação ao meio ambiente, ela vai gerar descendentes. Isso ocorre a partir de um indivíduo, dois, ou um pequeno número. Né? Tudo depende também de, né, eventualmente, a que eles estão sendo submetidos ali, né, em determinado, sei lá, em determinado ponto ali em que eles se encontram, ou, né, na relação com alguma outra espécie, qualquer coisa assim, tipo, por exemplo, antibiótico. Então, a partir desses indivíduos surge uma nova espécie, né? É provável que essa espécie conviva com a anterior, pelo menos por algum tempo. Não sei se por muito, porque essas alterações parece que elas correspondem a mudanças no meio ambiente, né? Mudou o meio ambiente, aí é extermínio geral de várias espécies. Bom, então tá. No entanto, níveis mais altos da escala zoológica, beleza, por exemplo, mamíferos, poderíamos citar aqui aves, né? Também estão lá no alto. Talvez alguém pense assim, a ave, né? O que é uma ave, né? Bom, você tem, sei lá, um papagaio. Papagaio, o português chegou aqui nessas terras de Veracruz, de repente encontrou lá e não sabia o que era um papagaio, e falou assim, engraçado, tem uma galinha aqui, né? Parece uma galinha, só que ela é verde, mas o doido disso aqui é que ela fala minha língua. Como assim, né? Que loucura. É uma capacidade, assim, extraordinária, né? Parece que não é só o papagaio que consegue, não. Parece que tem umas outras aves, eu não sei nada dessas coisas aqui. Fato é que essas, né, esses grandes... O que são isso? Reinos? Sei lá. Eu não me lembro mais as classificações. Vocês que são aí estudantes devem saber, né? Mamífero, ave, etc. Né? Neles, nós encontramos a atividade não mais determinada por reflexos e instintos, mas dotada de uma plasticidade. Esse termo é bacana, né? Uma elasticidade. Né? E ela vai dizer que essa plasticidade e elasticidade, né, é típica dos atos inteligentes. Bom, e aqui, o que nós podemos entender desse termo, né? Inteligência. Ele é um termo de origem latina, se não me falha a memória, né? E também a minha noção de origem da palavra. Inteligência significa, originalmente, ler entre, né? Interlegere, um negócio assim. Entre o quê? Entre linhas. Ou seja, é você ler aquilo que não está escrito. Você, né, de algum modo, deduz, eventualmente você intui, você extrai do texto, ou melhor, né, da situação, que é o caso do animal, né? Ele está adquirindo informações aí, né, do ambiente. E ele dá um salto, né? Ele tem ali digamos, uma resposta ao ambiente que deriva de uma associação dessas informações e não das informações elas mesmas. Né? Quer dizer, há aí uma elaboração, né, da atividade, e é o que a
a autora vai nos dizer aqui, né? Olha lá. Ao contrário da rigidez dos instintos, a resposta inteligente a um problema improvisada, pessoal e criativa. Bom, daí ela vai falar aí uns exemplos, não sei mais o que e tal. Eu gosto de dar dos meus gatos. Se vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, se você solta um gato lá, tem vários, na verdade, lá na escola, põe um gato lá dentro da sala de aula, sei lá. O gato, bom, o gato não gosta muito de balbúrdia. Então ele não vai curtir muito assistir a aula no meio daquela galera, aquela coisa, e ele vai pensar assim, eu acho que eu vou passear. Aí ele olha a janela e pula. E aí ele dá uma olhadinha, né, na altura, vamos supor que estamos lá no segundo andar. E aí ele avalia que talvez não seja a melhor opção. Vamos procurar outra. Ele olha para a porta, ele olha para aquela maçaneta, né, que você pega, faz assim. O gato pula na porra da maçaneta e abre a porta. Se ele for um gato inteligente. Porque gato tem de todo tipo. Né? O interessante do gato é justamente a diversidade de personalidades que eles assumem. Enquanto os cachorros normalmente são muito parecidos, né? O cachorro é babão com dono, carente, aquela coisa, fica feliz quando o dono chega, fica triste quando ele sai, marca território, late para o outro cachorro, late para o cachorro é bastante parecido, apesar de ter, né, muitas raças diferentes. Os gatos também têm, mas no interior de uma mesma raça, os gatos são muito diferentes. E, bom, enfim, eu já vi vários fazendo isso que eu falei para vocês. O gato não se dirige, por exemplo, à lâmpada, como um mosquito, um bicho, né? Fica um inseto voando. Nem bate a cara na parede, como o inseto também faz, porque ele fica doidão e já não serve para onde ele vai. Né? O gato é capaz de olhar uma porta fechada, olhar para a maçaneta, de algum modo deve se lembrar que entrou por ali ou viu que essa porta abre e fecha, né, com a maçaneta para baixo. Sei lá, eu não sei bem como eles fazem não, mas os bichos são capazes, então, de responder a essa situação de uma forma que não está imediatamente dada aos sentidos deles. Né? Por que eu estou falando, chamando a atenção disso? Porque a consciência dos animais ela como nossa autora vai dizer aqui no parágrafo seguinte, de caráter, digamos assim, empírico. Ela chama de inteligência concreta. O que significa isso? Ela vai dizer aí, ó, a consciência, eu acho melhor que falar inteligência, mas tudo bem, né? Concreta, eu prefiro empírica, depois eu digo por quê. Tá colada ao aqui e agora. Ela é uma consciência da situação. Ela não é uma consciência que sai do aqui e agora e projeta um futuro. Ou fica lá resgatando o passado. Não é? Trabalhando essas coisas que não estão dadas no tempo atual e no momento atual. Não é? Lá, e ela fala, mais um exemplo aqui, diz lá que o gesto útil de um gato, por exemplo, qual o exemplo que eu falei, ele não tem sequência no tempo, ele não é ensinado, né? Ele não é elaborado, então, por isso, ela diz, não adquire significado de uma experiência, de uma elaboração. Né? A resposta, de algum modo, morre ali, até o momento em que ele se deparar com outra situação semelhante. Aí ele já pode, né, associar mais rapidamente, etc. e tal, né? Porque, claro, ele tem memória. Mas, até para isso acontecer, no começo demora um pouquinho, né? Resgatar esse passado, ó, como que eu fiz para sair dessas coisas. Já, né, a inteligência ou consciência humana de forma, como ela diz, de caráter abstrato. Nós vamos falar, nós vamos entender o que significa isso. Ela diz
totalmente diversa é a ação do homem sobre a natureza e sobre si mesmo. Né? De cara já coloca, né, o fato dessa atividade humana incidir não só, né, de forma a satisfazer alguma necessidade qualquer, comer, por exemplo, mas transforma a natureza e transforma a si próprio na medida em que faz essas coisas. Então, tá lá. Ele reproduz técnicas, experiências, etc. e tal, inventa novas, elabora e tudo, e aí, olha que interessante, a ação, a atividade, ela mesma, vocês estão lendo ali, se torna fonte de ideias, ou seja, se torna objeto da consciência. Quer dizer, nós refletimos sobre aquilo que fazemos. Claro, ela vai dizer aí, né, o que o Cortella já falou também. Nossa ação, ela é, antes de tudo, deliberada. Né? Quer dizer, ninguém faz, ninguém age, ninguém toma uma atitude, né, reproduz uma atividade qualquer, sei lá, sem pensar o que está fazendo. É o que pense bobagem. E o resultado seja, né, catastrófico. Mas ele pensa o que ele está fazendo. Né? E aí, claro, ele vai avaliar depois. Né? Vai olhar aquilo lá e falar, tá uma bosta, mas eu acho que dá para passar de ano, né? Então, enfim. Vamos lá. Então, ela volta a falar do caráter abstrato da inteligência do homem. Poderíamos dizer caráter... aqui não empírico, mas de algum modo teórico. Mas abstrato é um termo que encaixa bem aqui. Por isso que ela usou concreto, né, no caso lá dos bichos. Se a gente parar para pensar essas coisas, acaba concluindo que, na verdade, os bichos é que possuem consciência abstrata, enquanto nós possuímos uma consciência concreta, mas não vamos entrar nisso, ok, pessoal? Porque isso dá um pano para manga do caralho e não é nosso interesse, né? Mas vamos lá. O caráter abstrato é aquele que permite com que a gente supere a situação dada aqui e agora. E aí ela diz, passando a existir no tempo, ou melhor, tomando o próprio tempo como objeto da consciência. Os bichos não pensam, né, em termos de tempo. Né? Eles até podem pensar no momento assim, em que calculam, né, por exemplo, um pulo, a velocidade e tudo e tal, na hora de, sei lá, caçar uma presa. Mas ele não está exatamente pensando em termos, né, temporais, abstratos, como nós fazemos. Né? Ele faz isso após, né, digamos, uma certa prática, né, que ele vai aprendendo quando ele é filhote. Todo mundo que teve aí filhote, cachorro de gato, observa exatamente isso, como os bichinhos são atrapalhadinhos quando eles são novinhos e engraçadinhos, porque eles fazem tudo errado e, enfim, né, brincam muito, e depois, né, eles adquirem domínio, né, sobre as próprias capacidades, né, ou seja, né, realizam essas capacidades finalmente. Então, aqui no nosso caso, fazer do tempo como objeto da consciência é lembrar o passado e projetar o futuro. Isso tem tudo a ver com o caráter intencional da atividade, da ação humana. Né? Porque o que é uma intenção se não uma projeção de futuro? Certo? E você projeta esse futuro com base em informações que você possui. Onde que você vai coletar essas informações? Não é só ali na coisa, mas também, né, no que você já fez, no que você aprendeu com alguém ou ouviu falar que podia funcionar, etc. Ou seja, de algum modo você está lá vasculhando o passado, a memória. Né? Então, meu curso somos capazes de, olha que interessante, representar o mundo por meio do pensamento. Representação é tornar presente aquilo que não está dado. É fazer surgir, se manifestar o que não está presente. Né? Só que por meio de digamos assim,
representante, né? Ou seja, aqui no caso, o mundo, as coisas, os objetos, né? Nós podemos elaborar o que será a nossa ação sobre eles, sobre quais objetos e tudo e tal. Mas a gente não faz isso pegando o objeto e metendo dentro da cabeça, né? Isso é besteira, não tem como. O que a gente faz? A gente pensa o objeto. Pensar o objeto é necessariamente pensar aquelas características mais fundamentais, ou a essência do objeto, né? Se a gente quiser identificar, né? Que objeto é esse. Ou seja, o pensamento ele é sempre abstrato, ele abstrai as outras determinações do objeto. Quando eu falo, por exemplo, numa mesa, vocês vão pensar uma mesa qualquer que está eventualmente muito longe de ser parecida com a mesa que eu tinha em mente. Eventualmente eu tinha uma mesa, sei lá, branca, difórmica, com 4 pés e grande, pesada, não sei mesmo o quê. Enquanto vocês pensaram numa mesa azul, de plástico, levinha, uma perna só ou duas, etc., com uma espécie de uma gaveta assim embaixo, tipo uma carteira, né, dessas de sala de aula. Mas tanto eu quanto vocês pensaram em mesas. Não pensamos assim naquelas coisas mais específicas, porque isso não interessava. O que interessava era o quê? Simplesmente definir o objeto, né, de modo que ele fosse, né, aquilo que precisávamos tratar, né? Mesa. Caso fosse necessário falarmos de mesas de madeira, eu teria dito mesas de madeira. Qual madeira? Bom, por enquanto isso não interessa, né? Se fosse o caso, diria mesa de, sei lá, jacarandá ou qualquer outra coisa. Perfeito. Então, na medida em que eu coloco essas determinações, né, mesa branca de madeira, de jacarandá, não sei mesmo o que, eu estou tornando o que é abstrato um pouquinho mais próximo da mesa, de fato, de que eu estou, né, me referindo quando eu falo dela, dessa mesa tal. Mas para que vocês realmente pensassem a mesa tal como eu vejo ela aqui e tento transmitir por meio do pensamento, sempre vai faltar um bocado de coisa, de modo que a nossa linguagem nunca alcança, de fato, a coisa. O pensamento está sempre, assim, atrasado, digamos assim, ele é sempre mais pobre do que a coisa. A coisa é concreta, e o que é ser concreto? É ser uma síntese de múltiplas determinações, ou seja, é de madeira, é branco, tem 2 pés, é de não sei o que, é pesada, tá aqui na minha sala, tá com um tanto de coisa em cima, tem um pé ali que tá sem a borrachinha, e percebe? Então, a coisa, né, tem determinada textura, se bobear tá com um cheiro aqui, ali, de, sei lá, caiu ali o que caiu ali? Caiu Coca-Cola, deixei cair ali de bobeira, então, né, tá dando umas formigas, uns bichos. Enfim, né? A mesa aqui, concreta, ela é esta, específica. O ser é concreto, é específico, é singular, enquanto o pensamento lida o tempo todo com palavras, e palavras são todas elas universais. Por isso são abstratas. Nós vamos... eu tenho que sair do modo de leitura. Como é que faz isso? Achei. Tá, a gente, a parte
da próxima aula vai falar muito rapidamente. Prefiro o formato não sei o que. Peraí, eu já sei do que ele está assim. Não, meu amigo. É porque eu estou usando LibreOffice. Mas então, nós vamos. A nossa próxima aula vai partir disso que ela está falando aqui, a linguagem simbólica. Só para adiantar um pouquinho, determinados animais possuem linguagem, capacidade de decifrar signos. Que loucura. Eu já falei que eles têm consciência, eles têm inteligência, né? Eles elaboram uma resposta a uma situação. E agora eu estou falando do quê? Mamíferos e aves, principalmente. Também são capazes, são, de algum modo, portadores de linguagem. Nós vamos ver qual linguagem e a diferença da linguagem que os animais, nesse caso, na escala mais desenvolvida, são capazes, né, de lidar, transmitir, compreender, etc. E a linguagem simbólica. Pessoal, muito obrigado aí para vocês que resistiram bravamente até o final da nossa aula aqui. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Beleza? Então vamos encerrar a nossa gravação. Até a próxima.